Há um momento nesta história que tem de ser ouvido na íntegra, não parafraseado, não resumido, na íntegra, porque nenhuma descrição consegue fazer justiça ao que ele revela sobre a relação entre o homem que dirige a organização de futebol mais poderosa do mundo e os adeptos que essa organização deveria servir. No início de maio, numa conferência empresarial em Beverly Hills, perguntaram ao presidente da FIFA sobre as notícias de que bilhetes para a final do Mundial de 2026 estavam a aparecer na plataforma oficial de revenda da própria organização, por 2,3 milhões de dólares cada um. 4 lugares listados a esse preço, atrás da baliza no MetLife Stadium, em Nova Jersey, no site oficial de bilheteira da FIFA. Ele riu-se e depois disse isto: se algumas pessoas colocam no mercado de revenda alguns bilhetes para a final a 2 milhões, número 1, isso não significa que os bilhetes custem 2 milhões. Número 2, isso não significa que alguém vá comprar esses bilhetes. E se alguém comprar um bilhete para a final por 2 milhões, eu levo-lhe pessoalmente um cachorro-quente e uma Coca-Cola para garantir que tem uma grande experiência. Um cachorro-quente e uma Coca-Cola. Foi essa a resposta do presidente da FIFA ao aparecimento de bilhetes de 2 milhões de dólares para a final do Mundial na plataforma da própria organização. Riu-se, brincou, ofereceu um cachorro-quente numa conferência em Beverly Hills perante uma plateia de bilionários e executivos. E depois disse que os adeptos deviam acalmar-se por causa dos preços dos bilhetes. E depois, no próprio dia em que o torneio começou, quando lhe perguntaram sobre Omar Artan, o árbitro africano do ano, a quem foi recusada a entrada no aeroporto de Miami após 11 horas de interrogatório, disse também às pessoas que perguntavam para se acalmarem e relaxarem sobre isso. Acalmem-se, relaxem. Um cachorro-quente e uma Coca-Cola. Esta é a voz da liderança da FIFA no Mundial de 2026. E a fúria que essa voz provocou entre adeptos de todo o mundo, organizações de adeptos, autoridades legais de 3 estados norte-americanos, o primeiro-ministro do Reino Unido e um homem que viajou por 144 países para ver futebol, e ainda assim não consegue justificar estes preços. É essa fúria que esta história vai contar na íntegra. Então, o que está realmente a acontecer? E por que é que o fosso entre aquilo que o presidente do organismo dirigente diz e aquilo que os adeptos comuns vivem se tornou a tensão definidora deste torneio? Comecemos pelos números. Porque, antes de compreendermos por que razão os adeptos estão furiosos, temos de compreender quanto lhes estão, de facto, a pedir que paguem. No Mundial anterior, no Catar, em 2022, os bilhetes iam de 69 dólares a 1.670 dólares. O lugar mais barato disponível através dos canais oficiais custava 69 dólares. Essa é a base a partir da qual tudo o que se segue deve ser medido. No Mundial de 2026, os lugares mais baratos disponíveis para os jogos da fase de grupos têm estado, em média, nos 553 dólares nos mercados de revenda, não no topo do mercado, a média do lugar mais barato disponível em todos os jogos da fase de grupos. 553 dólares em comparação com 69 dólares 4 anos antes. É um aumento no ponto de entrada de aproximadamente 8 vezes. 8 vezes. Não para bilhetes da final, não para lugares premium, mas para a forma mais barata de entrar num jogo da fase de grupos. No topo, os lugares que a própria FIFA listou na sua plataforma oficial de venda direta, o bilhete premium para a final foi fixado em 33.970 dólares. A FIFA triplicou o preço dos seus próprios lugares de categoria superior para a final nas semanas anteriores ao torneio. Não o mercado de revenda, a plataforma da própria FIFA. 33.970 dólares por um lugar num jogo de futebol. A mesma organização que gere programas para desenvolver o futebol em países onde o rendimento médio anual é inferior a 1.000 dólares. 33.970 dólares por um lugar num só jogo. E depois apareceram anúncios de revenda a 2,3 milhões cada um, na plataforma da própria FIFA, porque a FIFA gere o mercado oficial de revenda e fica com 30% de cada transação. A FIFA recebe 30% de 2,3 milhões se alguém pagar esse preço. O cachorro-quente e a Coca-Cola seriam um gesto muito acessível dentro desse acordo comercial específico. Para compreender até que ponto a subida foi acentuada, em abril de 2026,
Até o bilhete normal mais barato para a final já tinha chegado aos 5.785 dólares nos canais oficiais. Os lugares mais caros na venda primária atingiram os 10.990 dólares e depois triplicaram novamente nas últimas semanas antes do pontapé de saída. Apenas 2 dias antes de o torneio começar, surgiram relatos de 180 mil bilhetes por vender no mercado, 180 mil lugares, num torneio que a FIFA descrevera como o mais aguardado da história da modalidade. A resposta do presidente a tudo isto, o riso, a piada do cachorro-quente, a instrução para que as pessoas se acalmassem, a conferência em Beverly Hills merece ser analisada com a seriedade que ela própria se recusa a aplicar. Porque por baixo dessa encenação de confiança descontraída, há um argumento específico, e esse argumento merece ser desmontado com cuidado. O argumento tinha 3 partes. Primeiro, disse que o preço de revenda de 2,3 milhões não significava nada porque ninguém era obrigado a pagá-lo. Havia lugares nas proximidades disponíveis por 16 mil dólares. Segundo, comparou os preços aos das finais da NBA no Madison Square Garden, onde os preços de entrada chegaram aos 10 mil dólares para o terceiro jogo entre os New York Knicks e o San Antonio Spurs. Terceiro, disse que 500 milhões de pedidos de bilhetes provavam uma procura sem precedentes e que essa procura justificava o preço. Chamou-lhe absolutamente louco. 300 anos de bilhetes para mundiais pedidos em 2 semanas. Estava orgulhoso desse número. Levemos cada argumento a sério, porque os adeptos que estão furiosos merecem uma resposta que enfrente as alegações reais, em vez de simplesmente as descartar. O argumento da revenda é o mais fraco dos 3. Quando a plataforma oficial de revenda da própria FIFA apresenta anúncios a 2,3 milhões, o organismo dirigente não pode limitar-se a observar que ninguém é obrigado a pagar esse preço. Foi ele que construiu a plataforma. Foi ele que definiu as regras da plataforma. Fica com 30% de cada transação feita na plataforma. A existência desses anúncios no sistema da FIFA não é algo que o mercado tenha feito independentemente da FIFA. É algo que o sistema da FIFA acomodou, autorizou e de que lucra. A resposta do presidente à pergunta sobre um anúncio na sua própria plataforma não é que o anúncio seja inadequado. É uma piada sobre um cachorro-quente. A comparação com a NBA é mais sofisticada, mas acaba por falhar de uma forma que os adeptos que lhe responderam identificaram com precisão. Um adepto que viajou por 144 países para ver futebol disse-o de forma simples. Um bilhete para o Mundial não está a competir com outros eventos desportivos norte-americanos. O Mundial pertence ao mundo. Os seus adeptos vêm do Bangladesh, da Bolívia e do Benin, não apenas de cidades onde se jogam finais da NBA. O mercado de bilhetes das finais da NBA funciona dentro de uma cidade norte-americana específica e abastada. O mercado de bilhetes do Mundial deveria ser acessível à comunidade global do futebol. Comparar os dois não é um argumento, é uma fuga ao assunto. O argumento da procura é o mais revelador dos 3, porque o presidente citou 150 milhões de pedidos de bilhetes em 15 dias, como prova de que os preços eram justificados. E é aqui que a lógica institucional da posição da FIFA se torna mais claramente visível. 500 milhões de pedidos, 150 milhões em 15 dias. Estes números são reais. A procura foi verdadeiramente extraordinária, sob qualquer medida. Mas a procura não justifica o preço de forma simples quando o produto procurado é o direito de assistir a uma instituição cultural que pertence, em princípio, a todos os que amam o futebol. O Mundial não é um bem de luxo cujo preço deva ser fixado no limite do que o mercado consegue suportar. É a competição mais universal do jogo. A sua legitimidade, a sua pretensão de representar a comunidade global do futebol depende da sua acessibilidade às pessoas que formam essa comunidade. Quando o lugar mais barato da fase de grupos custa, em média, 553 dólares no mercado de revenda, e quando o bilhete oficial mais barato do Mundial anterior custava 69 dólares, a mensagem enviada pelo preço não é de acolhimento universal, é de acesso seletivo. A procura veio de todos. Os lugares foram para quem podia pagar mais. Depois, veio a dimensão política. E é aqui que a história se torna maior do que uma disputa sobre bilheteira. A relação da FIFA com o poder em Washington tem sido uma história construída discretamente ao longo de anos,
e em 2026 tornou-se impossível ignorá-la. Gianni Infantino, presidente da FIFA, dedicou um esforço considerável a cultivar uma relação pessoal com o presidente Donald Trump, que se refere a ele abertamente como o rei do soccer. Infantino visitou repetidamente a Sala Oval, deu a Trump prêmios, distinções e uma medalha. Durante os momentos mais baixos de Trump nas sondagens públicas, o apoio de Infantino manteve-se vocal e constante. A FIFA também decidiu alugar instalações à família Trump para operações do torneio, um detalhe que levantou sobrancelhas entre observadores de ética e antigos responsáveis governamentais que acompanharam o desenvolvimento da relação. Segundo reportagens do The New York Times, antigos responsáveis notaram que Infantino teve dificuldades em ganhar tração junto da administração Biden, mas encontrou em Trump um parceiro disposto. Os aliados de Infantino argumentam que essa parceria foi concebida para garantir que o Mundial avançasse sem perturbações políticas. O receio era real. Com um presidente conhecido por ações executivas imprevisíveis, mantê-lo do lado da FIFA foi tratado como uma necessidade estratégica, e não como uma mera cortesia. Mas os custos dessa estratégia tornaram-se visíveis no aeroporto de Miami no sábado anterior à abertura do torneio. Omar Artan, o principal árbitro da Somália, chegou ao aeroporto internacional de Miami com passaporte diplomático e visto válido, sendo um dos 52 árbitros selecionados para o Mundial de 2026. Teria sido o primeiro somali a arbitrar um jogo na história do torneio. Em vez disso, foi retido numa pequena sala durante 11 horas, interrogado extensamente e depois impedido de entrar. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos emitiu um comunicado afirmando que Artan fora considerado inadmissível devido a preocupações de verificação, sem apresentar qualquer razão específica. Andrew Giuliani, que liderava a força-tarefa da Casa Branca para o Mundial, disse mais tarde que qualquer pessoa que comunicasse com atores hostis aos Estados Unidos não seria admitida. A administração Trump alegou ligações a suspeitos membros de organizações terroristas, embora não tenha apresentado detalhes e nenhuma acusação tenha sido deduzida. Artan regressou de avião a Mogadíscio, onde foi recebido como herói nacional, um homem a quem a conquista de uma vida tinha sido retirada num corredor de aeroporto, sem explicação, sem recurso e sem qualquer objeção pública da organização que o tinha selecionado. Quando perguntaram a Infantino sobre o caso, chamou-lhe lamentável. Não criticou a decisão do governo dos Estados Unidos. Não deu qualquer indicação de que a FIFA tivesse resistido nos bastidores. E, poucas horas depois, declarou publicamente uma defesa vigorosa do próprio presidente Trump, dizendo que um mundial organizado principalmente nos Estados Unidos teria sido impossível sem o envolvimento do 47º presidente. A resposta do presidente da UEFA, Alexander Ceferin, surgiu em contraste imediato e público, onde Infantino disse para relaxar, Ceferin disse que o futebol existe para ligar pessoas. Poucas horas depois de a história de Artan se tornar conhecida, a UEFA nomeou-o para arbitrar a final da Supertaça, um gesto de solidariedade institucional que a FIFA, que tinha selecionado Artan e depois o viu ser enviado para casa, não fez. O contraste foi notado por milhões de pessoas que tinham observado as duas instituições durante meses, por organizações de adeptos em toda a Europa e África, por jornalistas que passaram semanas a cobrir o fosso entre os valores proclamados pela FIFA e o seu comportamento real, e pela Federação Iraniana de Futebol, que já tinha boicotado o sorteio do Mundial em Washington em protesto contra recusas de vistos à sua delegação, um sinal de alerta que estivera visível meses antes de o torneio começar. Voltemos aos bilhetes, porque enquanto a geopolítica se desenrolava no topo, a realidade financeira desenrolava-se na base, nas decisões de adeptos comuns que fizeram as contas e desistiram. A Football Supporters Europe descreveu o modelo de preços não apenas como excessivo, mas como extorsão e uma traição monumental. Em março, a FSE apresentou uma queixa formal à Comissão Europeia, juntamente com o Grupo de Defesa do Consumidor Euroconsumers, acusando a FIFA de explorar a sua posição dominante no mercado para impor preços exorbitantes e condições de compra injustas aos adeptos europeus. A queixa documentava aquilo que muitos adeptos tinham vivido na primeira pessoa.
horas passadas em sistemas de fila online sem qualquer ideia do preço que lhes seria cobrado quando e se recebessem bilhetes. Preços variáveis baseados em avaliações subjetivas do apelo de um jogo. Classificações de mapas de lugares alteradas depois de os bilhetes já terem sido comprados. Novas secções premium criadas depois de as vendas iniciais terem fechado, desvalorizando retroativamente, na prática, aquilo que os compradores pensavam ter adquirido. Os procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey emitiram intimações formais à FIFA. A Procuradora-Geral da Califórnia escreveu formalmente para levantar as suas próprias preocupações. As queixas específicas incluíam preços dinâmicos que elevaram os custos médios em 35% em 95 dos 104 jogos, mapas de lugares alterados depois de os bilhetes terem sido vendidos e inventário gerido de formas que criavam falsas impressões de escassez. Não eram políticos a fazer um ponto populista, eram autoridades legais que analisaram as práticas específicas da operação de bilheteira e concluíram que justificavam uma investigação formal. Uma congressista norte-americana apelou separadamente a que Infantino comparecesse perante o Congresso e se explicasse. A temperatura política em torno dos preços dos bilhetes, que começou como uma queixa de consumidores, tinha se tornado, quando o torneio arrancou, uma verdadeira questão legislativa e regulatória. A resposta da FIFA às investigações legais, dada em Beverly Hills com a mesma confiança casual que caracterizou tudo o resto, a FIFA estava muito tranquila em relação às queixas, porque antes de começar a vender bilhetes, tinha verificado tudo com os melhores advogados e os melhores especialistas. Se a FIFA estava a fazer algo errado, então provavelmente todos os que vendem bilhetes na América do Norte também estavam a fazer algo errado. Esse argumento, no essencial, se os nossos advogados aprovaram, então deve estar tudo bem. É precisamente o tipo de autoconfiança institucional que as investigações legais existem para testar de fora. Os procuradores gerais de Nova York e Nova Jersey não emitiram intimações porque acreditassem que os advogados da FIFA tinham cometido um erro. Emitiram-nas porque acreditaram nos adeptos que viveram diretamente essas práticas. O gesto da FIFA em direção à acessibilidade, o anúncio em dezembro de 2025 de bilhetes a $60, foi real e foi reconhecido como tal. O primeiro-ministro do Reino Unido elogiou-o, ao mesmo tempo que apelou explicitamente à FIFA para fazer mais. Mas os números em torno desse gesto contavam outra história. 130 mil bilhetes foram disponibilizados a esse preço em todo o torneio. Num torneio com aproximadamente 6,5 a 7 milhões de bilhetes no total, 130 mil a $60 representam menos de 2% do inventário total. A Football Supporters Europe e outras organizações assinalaram que esses bilhetes desapareceram em grande medida antes sequer de a venda geral abrir, atribuídos através de federações nacionais, distribuídos por programas de fidelização e esgotados antes de o adepto médio lhes poder aceder. O gesto foi reconhecido como um gesto, não foi tratado como uma política, e os adeptos responderam em conformidade. 174 mil adeptos neerlandeses assinaram uma petição de protesto contra os preços dos bilhetes. 17 mil pessoas cancelaram bilhetes que já tinham comprado. Joe Connor, um homem que assistiu a jogos de futebol em 144 países e se descreve como o maior turista desportivo de futebol do mundo, olhou para os preços de 2026 e fez um cálculo específico. Disse que os preços de 4 e 5 algarismos eram simplesmente demasiado caros para justificar. Não porque não conseguisse arranjar o dinheiro, mas porque a relação entre aquilo que estava a ser oferecido e aquilo que estava a ser cobrado tinha ultrapassado uma linha que ele, um homem que deu a vida adulta a seguir futebol em 6 continentes, não estava disposto a aceitar. Quando alguém com presença em jogos de futebol em 144 países lhe diz que o preço não é justificável, não estamos perante uma queixa de alguém que desconhece o custo de seguir o jogo. Estamos perante o veredito de alguém que pagou todas as versões desse custo em todas as versões dessa experiência e que concluiu que esta é diferente, que o preço não reflete o valor do jogo, reflete a decisão da instituição sobre quanto consegue extrair. A economia do turismo registrou esse veredito de formas que nenhuma conferência de imprensa consegue maquilhar. A American Hotel and Lodging Association inquiriu hotéis em 11 cidades-sede
e concluiu que quase 80% dos estabelecimentos estavam a registrar reservas abaixo das projeções originais. Até 70% dos quartos reservados pela própria FIFA em cidades como Boston, Dallas, Los Angeles, Filadélfia e Seattle tinham sido cancelados. Em Kansas City, 85 a 90% da ocupação projetada tinha evaporado, com alguns hotéis a ter um desempenho pior do que num verão normal sem qualquer grande evento. Em Dallas, 350 mil bilhetes continuavam por vender quando o torneio começou. Relatórios de cidades como Houston e Seattle mostravam reservas aéreas muito abaixo das expectativas para um torneio desta escala. As decisões de milhões de pessoas que amam futebol, ver de casa em vez de assistir presencialmente, estavam a ser registradas não em petições nem em comunicados de imprensa, mas em taxas de ocupação hoteleira, reservas de voos, parques de estacionamento vazios e estádios com falhas visíveis nas bancadas. Essas falhas tornaram-se impossíveis de ignorar na segunda noite do torneio. Em Guadalajara, havia secções vazias visíveis ao longo de todo o jogo, apesar de a assistência oficial ser de 44.985 pessoas no estádio Akron, com capacidade para 45.664. O presidente da FIFA estava no estádio. A explicação da FIFA, divulgada no dia seguinte, foi que os adeptos estavam nos corredores e zonas de circulação, e não nos seus lugares. A Football Supporters Europe e os meios de comunicação que tinham acompanhado a preparação do torneio não ficaram convencidos. As imagens já tinham circulado pelo mundo inteiro. A sequência de acontecimentos que produziu esses lugares vazios não era misteriosa, era rastreável. Começou com o preço, continuou com a estrutura do sistema de bilheteira, os preços variáveis, as categorias de lugares alteradas, as filas online. Acelerou com a piada do cachorro-quente. Aprofundou-se com a instrução para que as pessoas se acalmassem. Chegou a algo novo quando a mesma instrução foi dada sobre um árbitro somali que passara 11 horas num corredor de aeroporto e fora enviado para casa sem explicação, afastado do torneio mais importante da sua carreira. Há algo nessa combinação, os preços dos bilhetes e o caso Artan em conjunto, que merece uma pausa, porque representa duas expressões diferentes da mesma pergunta de fundo. Para quem é, afinal, este torneio? A resposta declarada da FIFA, repetida pelo seu presidente em todos os fóruns disponíveis, é que o Mundial de 2026 é para todos, para a comunidade global do futebol, para os 500 milhões de pessoas que pediram bilhetes, para os países do Bangladesh à Bolívia, cujos adeptos amam este jogo tão profundamente como qualquer pessoa em Beverly Hills. As provas no terreno apontam para uma resposta diferente. Um torneio em que menos de 2% dos bilhetes tem preços acessíveis, em que a plataforma oficial de revenda apresenta anúncios a 2,3 milhões de dólares, em que o presidente do organismo dirigente faz piadas sobre cachorros quentes quando lhe perguntam sobre esses anúncios, em que o principal árbitro de uma nação futebolística em desenvolvimento é mandado para casa pela imigração sem explicação nem defesa institucional. Esse torneio não está, na prática, organizado em torno dos interesses da comunidade global do futebol. Está organizado em torno dos interesses da instituição que o gere, da receita que consegue gerar e das relações políticas que precisa de manter para gerar essa receita em escala. As 174 mil assinaturas, os 17 mil bilhetes cancelados, os hotéis vazios, as falhas visíveis nos estádios, estes não são os resultados de um fracasso de relações públicas. São os resultados de uma política. E essa política foi declarada de forma clara, sem vergonha, num palco em Beverly Hills, pelo homem responsável por ela. Ele riu-se, ofereceu um cachorro quente, disse às pessoas para se acalmarem. O que os adeptos estão a dizer, em silêncio, sem conferências de imprensa, sem palcos, sem uma plateia de bilionários, é que ouviram cada palavra e não se estão a rir.